Olá, começa agora o Agrocultura com as principais notícias do agronegócio. No programa de hoje você vai ver: maior produtor e exportador, responsável por mais de 1/3 de toda a carne de frango comercializada no mundo, o Brasil luta para manter a gripe aviária longe dos criadouros. Medidas sanitárias foram intensificadas junto aos produtores para evitar que o vírus passe das aves migratórias para as comerciais e provoque um colapso do sistema de produção de aves e ovos no Brasil. Dia Nacional do Café, comemorado em 24 de maio, marca o início da colheita da nova safra, que este ano vai ser maior graças ao avanço do arábica. Açúcar é o segundo produto mais movimentado pelo Porto de Santos, em São Paulo. Expo Leite de Esteio, no Rio Grande do Sul, mostra a força do setor no estado, após a estiagem que castigou a região. Maior criadouro e frigorífico de carne de avestruz do mundo fora da África fica no Mato Grosso do Sul. O avestruz é a maior ave que existe, chegando a quase 3 metros de altura, e tem carne vermelha considerada tão saudável como a branca. E veja também a previsão do tempo para o campo em todo o país. O Agrocultura está começando. Produtores brasileiros intensificam as barreiras sanitárias nos criadouros para evitar a entrada da gripe aviária. A doença chegou ao Brasil em aves migratórias, mas não houve transmissão em humanos ou criadouros comerciais. Veja na reportagem de Bruno Faustino, do Espírito Santo, estado onde fica a cidade que mais produz ovos no Brasil e onde foram localizados os primeiros casos da doença. H5N1. Esse foi o vírus detectado em aves silvestres no Espírito Santo. A gripe aviária chegou ao Brasil. O primeiro pássaro diagnosticado com a doença é igual a esse aí, um 30 réis de bando. Sintomas típicos de influenza, né, de gripe, né? É uma doença, né, que ela não tinha no Brasil até o momento, não tinha sido identificada, e ela é de alta patogenicidade. A transmissão dela é muito fácil, a transmissibilidade dela é muito rápida, e se ela entrar em contato com o animal, a letalidade também é alta. Então o animal tem esse risco de um animal pode contaminar um grupo muito grande de animais. A maior preocupação da presença do vírus em território nacional é com a avicultura. O Brasil é o segundo maior produtor de carne de frango do mundo e o maior exportador mundial. Além disso, são produzidos por aqui mais de 52 bilhões de ovos anualmente. E o Espírito Santo se destaca na atividade. Desde 2007, o segmento, tem medidas de biossegurança, ou seja, está preparado para enfrentar esse tipo de doença que às vezes surge, essas enfermidades de quando em quando. Temos o IDAF que cuida pela parte pública, já está em vigilância e atuando no sentido da contenção, ou seja, fazer com que esse vírus, o vírus da influenza aviária, da gripe aviária, não chegue efetivamente nos aviários comerciais. Que aqui no Espírito Santo nós produzimos cerca de 14, às vezes 15 milhões de ovos em anos de alta por dia, e 250 mil aves são abatidas para carne, ou seja, para abastecer não só o mercado aqui capixaba, mas também de outros estados. Santa Maria de Jetibá, nas Montanhas Capixabas, é a cidade que mais produz ovo no Brasil. Nas granjas, os cuidados para evitar a entrada do vírus têm sido redobrados. Esses procedimentos eles estão sendo reforçados já a partir de outubro do ano passado e agora mais intensificados ainda. Proibir terminantemente a visita em granjas sem uma necessidade, verificar se todo estabelecimento ele está protegido com as telas, com as cercas de isolamento nas propriedades, desinfectar os veículos que acessam a propriedade ou a área da granja, e diga-se de passagem, os veículos que precisam realmente atender aquela unidade. E também as pessoas que têm trânsito necessário dentro desse estabelecimento, que eles possam, então, ter a troca de roupa ou banho para acesso à granja. Nós mesmos já mostramos aqui. Sempre que precisamos visitar um aviário, passamos por barreiras sanitárias para evitar qualquer tipo de contaminação, seja no frango de corte ou em aves de postura. O próprio Ministério da Agricultura disponibilizou um vídeo com dicas de segurança aos avicultores.
Evite a introdução de aves de origem desconhecida em sua criação. Proteja os bebedouros e comedouros, não permitindo acesso de outras aves ou animais. E claro, não esqueça de manter limpos e desinfetados os equipamentos e instalações de manejo das aves. Até o momento, 7 casos foram confirmados de influenza aviária no Espírito Santo e 1 no Rio de Janeiro. Pelo menos 90 pessoas tiveram contato com as aves contaminadas. Todas passaram por exames. Algumas aves que tiveram contato com os animais contaminados pelo vírus da influenza precisaram ser sacrificadas. A gente comprovou que teve uma transmissão de animal para animal. 2 animais chegaram positivos e tinha um animal que estava lá desde janeiro que acabou sendo contaminado por esses animais. E como a área não tinha uma proteção adequada e pelo risco, né, de ter outras aves chegando no local lá e podendo se contaminar, foi necessário fazer esse procedimento de eutanásia, seguindo todos os preceitos de bem-estar animal. Diante dessa situação, o Ministério da Agricultura decretou situação de emergência zoossanitária no país, com validade de 180 dias. É mais uma medida para evitar o avanço da doença em território nacional. A avicultura brasileira está em alerta, mas apesar da chegada do vírus da influenza aviária no país, as autoridades garantem que as exportações de frango e ovos pouco devem ser afetadas. A produção brasileira continua rígida e livre de influenza aviária. Aliás, o artigo 10.4.1 da Organização Mundial de Saúde Animal prevê que situações como essa não param sequer o comércio internacional. Esse é o exemplo do que ocorre com os Estados Unidos, com a Europa, que continuam a exportar seus produtos e a conviver com essa doença em seus territórios nas aves silvestres de fundo de quintal. Pela primeira vez na história, o Brasil teve em aves silvestres, mas continua livre, repito, de uma doença que não se transmite pelo consumo das carnes e que mostra a seriedade com que o Ministério da Agricultura, as secretarias estaduais estão tratando do tema, fazendo a notificação devida à Organização Mundial do Comércio, protegendo a comida na mesa dos brasileiros e também ajudando na segurança alimentar de mais de 150 países para os quais exportamos. O Ministério da Agricultura decretou emergência zoossanitária por conta dos casos de gripe aviária. O ministro Carlos Fávaro esteve no programa Roda Viva, aqui da TV Cultura, e disse que as exportações brasileiras, que respondem por mais de 1/3 do mercado mundial, ainda não foram afetadas, mas que a doença pode provocar um colapso na produção nacional se não for contida. O Brasil continua com o status livre de gripe aviária, portanto, podendo comercializar tranquilamente. Quero dizer para o cidadão e cidadã, podem consumir com tranquilidade carne de frango, ovos, com total atestado de qualidade. O que nós temos são casos em aves silvestres, o que faz aumentar muito o alerta. Porque na medida que isso se transformar em casos em granjas comerciais, aí sim derruba os mercados internacionais e há um colapso no sistema de produção de carne de aves e ovos no Brasil. Por isso, nós temos que evitar. Só para o público ter uma ideia, qual é o tamanho da nossa exportação de aves hoje? O Brasil é, sem sombra de dúvida, o maior fornecedor de carne de frango do mundo. 35% do frango consumido no mundo tem origem brasileira. Veja a seguir no Agricultura. Dia Nacional do Café lembra início da colheita nas principais regiões produtoras. Safra deste ano será maior graças ao avanço do arábica. Nós voltamos já. Confira agora as principais notícias do campo. Expansão do arábica deve garantir aumento da produção de café. A produção de café deve ser 7,5% maior na safra 2023 em comparação com a anterior. Os dados são da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. A colheita está estimada em 54 milhões de sacas beneficiadas, 4 milhões a mais do que em 2022. Como o café é uma cultura perene, a estiagem e as geadas de 2021 impactaram bastante o desempenho das lavouras no ano passado, impedindo que as plantas atingissem o potencial máximo de produção.
Em 2022, essas condições foram melhores, por isso a possibilidade de recuperação. Entre as principais variedades cultivadas no país, o destaque fica por conta das áreas produtoras de café arábica. A previsão é de que sejam colhidas 37 milhões de sacas beneficiadas, o que corresponde a 69,3% da produção do país. Se confirmado, esse volume é 15,9% maior do que o obtido na safra 2022. Já com a segunda espécie mais cultivada, a Conilon, espera-se uma produção de 16 milhões de sacas beneficiadas, mas o volume é 7,6% menor do que o da safra passada. Ainda de acordo com o levantamento da Conab, considerando essas duas espécies mais cultivadas no país, a área plantada é de 1.870.000 hectares, 1,7% maior do que a área anterior. Nos primeiros 4 meses deste ano, o Brasil exportou 11 milhões de sacas de 60 quilos, uma queda de 20% em comparação ao mesmo período do ano passado. Essa redução se deve à restrição da oferta interna do produto, o que limita a disponibilidade de café para o mercado externo. Mas a expectativa é de que a melhora nas condições climáticas possibilite a recuperação dos estoques e favoreça a exportação do produto no segundo semestre. Em relação aos preços, a tendência é de queda com o avanço da colheita, mas não são esperadas reduções significativas justamente pelo estoque baixo. O Brasil está entre os países que mais produz e que mais consome cafés no mundo. Segundo a Associação Brasileira da Indústria do Café, no ano passado os brasileiros consumiram mais de 21 milhões de sacas de café. Todo brasileiro nato gosta de um bom cafezinho, seja ele cappuccino, americano ou pingado. E a bebida está sempre nas mesas das famílias brasileiras e, é claro, já conquistou seu dia no calendário. Há 18 anos, o Dia Nacional do Café no Brasil é comemorado em 24 de maio, data que marca o início da colheita do grão nas principais regiões cafeeiras do Brasil. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Café, cada pessoa consumiu, em média, 4,81 quilos de café torrado em 2020. O Brasil é o maior produtor e exportador de café no mundo e o estado de Minas Gerais concentra a maior parte da produção cafeeira no território nacional. De acordo com a Autoridade Portuária de Santos, cidade que fica aqui no litoral de São Paulo, o segundo produto mais movimentado pelo Porto Santista é o açúcar. O complexo movimenta 75% de todo o commodity exportado pelo Brasil, à frente de portos como o de Paranaguá, que representa de 18% a 20%. Esse produto tem uma das melhores projeções para a safra desse ano e do ano que vem. De acordo com a Confederação Nacional de Abastecimento, a produção de cana-de-açúcar deve chegar a mais de 600 milhões de toneladas no atual ciclo. Isso representa um aumento de 4,4% a mais em comparação com a safra do ano passado e esse ano. Nos 4 primeiros meses de 2023, foram exportados quase 4 milhões de toneladas do commodity. Segundo a APS, é um número expressivo, mas que ainda está abaixo do registrado no mesmo período do ano passado. Para esse ano, a projeção inicial de movimentação de açúcar é de 19,5 milhões de toneladas, que vão passar por 5 terminais instalados no Porto de Santos. Veja agora outras notícias do campo. A melhor genética leiteira do Rio Grande do Sul passou pela Expo Leite da cidade de Esteio e mostrou a força do setor depois da estiagem. A pecuária é responsável por boa parte da arrecadação do Rio Grande do Sul. O estado gaúcho é o terceiro maior produtor de leite do Brasil, com mais de 4 bilhões de litros por ano. A Expo Leite FenaSul, que acontece nesta semana no Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio, busca valorizar esse trabalho no campo. A Expo Leite é um importante momento para o setor leiteiro gaúcho, que sofreu muito com as perdas do pasto durante a estiagem. São mais de 1.200 animais inscritos que participam de diversas competições. Esses animais já têm um tratamento diferenciado desde o nascimento até o momento. Eles têm preparador, têm nutricionista, têm um acompanhamento dedicado nosso, tem uma cabanha à parte. Tudo isso para eles chegar aqui e ter uma condição superior aos animais que ficam em casa para poder competir com os demais.
Os animais passam por todos os cuidados que vão desde a alimentação até o embelezamento do pelo. Nós temos um salão de beleza aqui das vacas. A gente faz a tosquia, corta o pelo, prepara, passa brilho, passa umas maquiagens nela. Aqui é o desfile de modas delas, né, a competição. Então a gente trabalha para ressaltar as qualidades de cada vaca. Tem os animais de grande porte e os menores. Eles são avaliados em competições diferentes em diversos quesitos. Tem as novilhas, que é gado jovem, e tem as vacas em lactação, daí elas competem por idade, né? Tem as 2 anos, as 3 anos, 4 anos, 5 anos e vaca adulta. É avaliado um monte de coisa, mas para resumir, caracterização leiteira, força, ângulo de garupa, casco, perna, arcamento de costela. Mas além das competições, existem as possibilidades de negócios. Às vezes dá negócios aqui, vende alguns animais, às vezes fica... alguém conhece e dá negócios futuros também, né? Também vende animais. Né? O público tem entrada gratuita na feira. O Lázaro veio de São Jerônimo com a filha para incentivar que ela tenha o amor pelos animais desde pequena. A gente mora para fora, gosta um pouco da lida, então a gente vem acompanhar aí, fazer essa pequena ter os mesmos traços nossos aí do interior. Parece que a Martina gostou do passeio, até comprou um coelho. Bichinhos bonitos. Qual o bicho que tu mais gosta? Coelhinho e vaca. E agora vamos saber do tempo para as lavouras com Stael Cias, da Metsul Meteorologia, especialmente para o Agrocultura. Olá, você que está ligado nesta edição do Agrocultura. Começa o boletim já falando dele, do fenômeno climático El Niño, que nesta última semana sustentou o aquecimento no Oceano Pacífico Equatorial no patamar mínimo de El Niño e mais, a atmosfera já começa a dar sinais que está reagindo a este aquecimento. Temos que lembrar que o fenômeno climático El Niño é um fenômeno acoplado, começa com o oceano esquentando e depois a atmosfera reage a isso. Quando nós temos esses dois índices sendo registrados, de fato temos um El Niño instalado e provavelmente isso será decretado pelos institutos internacionais até o final deste mês de junho, diante das condições observadas atualmente. Falando desta semana, o principal evento desta semana será a formação de um centro de baixa pressão atmosférica na altura de São Paulo e que deve atuar ali principalmente no dia 31, no último dia do mês de maio, aqui na madrugada. Vejam que à tarde ele se intensifica sobre o oceano e pode trazer instabilidade, especialmente para o sudeste do Brasil. Então, lá no dia 31, na segunda metade da semana, teremos esse centro de baixa pressão atmosférica que pode trazer chuva, especialmente para essas áreas. Nas demais regiões, em geral, chove pouco nesta semana. Vejam aqui o destaque dessa segunda, terça e quarta é a chegada desse ar mais frio que já derrubou a temperatura aqui no sul do Brasil, acabou com o veranico de maio que na semana passada trouxe marcas de verão e vai impactar também na temperatura no centro-oeste, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, sul de Goiás, São Paulo. Já a partir dessa segunda-feira, São Paulo capital inclusive, tem queda na temperatura, as tardes com 18 a 20 graus, muda bastante o padrão de temperatura na capital paulista, municípios também do interior do estado. Isso segunda, terça e quarta. Na quinta-feira, com a chegada, então, com a formação daquele centro de baixa pressão atmosférica, a gente tem instabilidade, tem chuva, pode ocorrer até volumes altos de precipitação mais concentrados na metade leste da região, pegando também parte do Paraná, Rio de Janeiro, até mesmo Espírito Santo, e volta a aquecer mais em direção ao sul do Brasil e esquenta também no Mato Piba, no norte do Brasil, norte que ainda segue com chuva entre Mato Grosso e Roraima, mas a tendência, o destaque para esta semana é a possibilidade dessa instabilidade ali na altura do sudeste do Brasil. Claro, você tem que acompanhar as atualizações, porque quando se trata de centro de baixa pressão atmosférica, pode mudar um pouco o prognóstico quando chega um pouco mais perto. Então, siga acompanhando as atualizações da previsão do tempo. Veja a seguir no Agrocultura, maior criadouro e frigorífico de carne de avestruz fora da África fica no Mato Grosso do Sul. Sonho de um produtor que em quase 30 anos nunca cedeu aos desafios. Nós voltamos já.
O maior frigorífico especializado em carne de avestruz fora da África fica no Mato Grosso do Sul. A empresa foi montada por um produtor que há quase 3 décadas trocou o gado por essa que é considerada a maior ave do mundo. Um caminho de aprendizado permanente e cheio de desafios. Veja na reportagem da TVE de Campo Grande. Chegamos aqui em São Gabriel do Oeste, distante 140 quilômetros da capital Campo Grande. Aqui, fora da África, fica o maior criatório de avestruz do mundo. Essa ave é a maior que existe. Apesar de ter asas, não pode voar. Vamos descobrir como é o manejo, custo de produção e por que essa propriedade se tornou referência nacional na criação de avestruz. O avestruz é uma ave nativa do continente africano. Apesar da semelhança com a ema, a ave originária aqui da América do Sul, o avestruz tem algumas diferenças, como a cor da plumagem, número de dedos e principalmente no porte e peso. O avestruz pode chegar até 2,80 metros de altura e pesar 150 quilos. O macho tem a plumagem preta e a canela vermelha. Já a fêmea tem plumagem cinza e bico preto. Embora a ave ter asas, não voa. Aqui no Brasil, Mato Grosso do Sul se tornou referência na criação desta, que é considerada a maior ave do mundo. E tudo começou com 30 animais, há quase 30 anos. Aqui comigo, o seu Manuel Pivetta, que vai contar um pouco dessa história. Seu Manuel, como é se manter no mercado nesse porte durante todo esse tempo? Atrevimento, vontade de crescer e vontade de fazer. E acompanhar as demandas que vinham a cada momento. Somos o único, hoje quase em extensão, em atividade certa, líquida no Brasil, e posso afirmar a você, hoje nós, por exemplo, nós somos hoje o único a fornecer o óleo de avestruz no território nacional, impossibilitado inclusive de importação. Ou nós fornecemos ou não tem óleo de avestruz. Da ave tudo se aproveita: carne, ovos, couro, plumas, ossos. O criatório aqui em São Gabriel do Oeste possui quase 5.000 animais, sendo 1.200 reprodutores. A fêmea coloca um ovo a cada 2 ou 3 dias. O período de incubação é de 39 dias, podendo variar de acordo com a temperatura ambiente. Depois da eclosão, a ave passa por vários processos de manejo, até se tornar adulta e seguir para o abate. Começa nos criatórios, onde a fêmea bota o ovo e nós mandamos para o incubatório. No incubatório, o ovo é incubado por 39 dias a 36,5 graus, onde dentro de máquinas com temperatura e umidade controlada. Sai da incubadora, vai para o nascedor, que é outra máquina, onde ela vai ficar de 2 a 3 dias. Quando o pintinho nascendo, vai para a maternidade, onde passa mais 2 a 3 dias ali. O cuidado maior é na creche. Isso. O setor de maior risco que a gente tem dentro da fazenda são as creches. Creche primária 1 e primária 2. São animais com até 42 dias de vida, que é onde está o maior risco, a maior concentração de mortalidade dentro da fazenda. Apesar de ser uma ave, o avestruz possui carne vermelha, rica em valores nutricionais. Você tem 54% mais ferro. Para anemia, ele é fenomenal. Você tem um aminoácido que flexibiliza as coronárias. Você tem 1,2 de gordura e na mesma porção você tem 3 no frango, 3 no peru, 15 no boi e 19 no porco. Você tem os aminoácidos ômegas 3, 6, 7 e 9. Quando você entra no colesterol, com a mesma porção de carne que você tem 36 de colesterol do avestruz, você tem 86 no peru, 89 no frango, 115 no boi e 119 no suíno. Para o pioneiro da criação do avestruz em Mato Grosso do Sul, não existem muitos segredos. A gente tem que ir acompanhando de forma que
é a roda da vida, você tem que acompanhar da forma que tem. O Brasil hoje é um país informatizado. Nós temos que buscar aproveitar esse espaço. Hoje nós estamos informatizando toda a atividade. Hoje você vai, daqui a uma semana, um mês, você vai na capital, de lá você vai entrar aqui no criatório e acompanhar tudo que está acontecendo. Um dia eu pensei em estar ali assistindo 100 animais, me sentiria realizado. Hoje, no meio de tudo isso, imagine a realização, muito maior. O Agrocultura de hoje termina aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo domingo às 10 horas da manhã. Uma ótima semana para todos.